Alan. Presente. Amanda. Presente. André Lopes. André Luiz. Presente. Bianca. Claudecir. Presente. David. Diego. Douglas. Emerson. Fábio. Presente. Felipe. Presente. Fernanda. Presente. Glauber. Gustavo. João. Jonas. João Rafael, né? José Alberto. Júlia. Presente. Lucas. Presente. Michele. Presente. Patrick. Paulo Vitor. Pedro Almeida. Pedro Felipe. Pedro Pereira. Thaís. Presente. Thales. Tiago. Valéria. Presente. Walter. Camila. Luiz Antônio. Tudo bem. Hoje a gente vai, espero poder trabalhar com 3 capítulos. Capítulo 2, que é Sistemas Sociotécnicos. Capítulo 3, que é Sistemas Críticos. E capítulo 4, Processos de Software. Algumas coisas eu já comentei, né? Então vou passar um pouquinho mais rápido. Mas a ideia básica é, capítulo 2, entender por que sistemas são necessários no nosso meio, então na sociedade. Existe uma outra variação de software que é bem mais técnico, bem mais específico, que são os sistemas críticos. Então eu vou abordar um pouquinho no capítulo 3. Quem está com bolsa aí? Só deixar a bolsa lá fora, por favor. Porque já tem problema de bolsa. Mais alguém com bolsa? Não dá pra pegar o mouse. O mouse é na hora, faz a positivo, vai pegar o mouse. Tá pecado, velho. E aí, então, existem sistemas específicos, muito específicos, que têm características diferentes daquelas que a gente encontra em softwares comerciais. Então, são sistemas críticos. A gente vai ver um pouquinho também sobre isso. E aí, depois, para desenvolver software, a gente usa processos de software. Baseado em processos de software, a gente tem os modelos, Cascada, Test Tracking, Scrum, XP, por aí vai. Então, a gente vê um pouquinho dos processos tradicionais no capítulo 4. E daí na próxima aula a gente já começa a abordar a metodologia ágil, que é aquela que vocês vão empregar no dia a dia, né? Ou pelo menos a grande probabilidade de vocês empregarem. Por quê? Porque eu acredito que poucos de vocês vão trabalhar com desenvolvimento de software para sistema crítico, né? A maioria vai ser software comercial. Software comercial, a gente hoje trabalha com Scrum e um pouco de XP, beleza? Então, sistemas sociotécnicos, basicamente, a gente vai ver o que é sistema crítico, que é o capítulo 3. Basicamente, todo software, ele tem requisitos funcionais e requisitos não funcionais, beleza? Requisitos funcionais. Requisito funcional é aquilo que vira funcionalidade no meu sistema. Adiantando um pouquinho, a gente vai ver o ML. O ML é a forma de diagramar, vira caso de uso. Caso de uso é um diagrama da UML. Então, o requisito funcional é aquele que vira funcionalidade. O usuário tem interação sobre aquela função, beleza? Uma outra é requisito não funcional. Requisito não funcional é aquele que interfere em mais de um requisito funcional. Por exemplo, requisito funcional: quero cadastrar usuários, quero comprar produtos, quero pagar utilizando cartão de crédito. Requisito funcional, beleza? Então, uma funcionalidade do meu sistema: cadastrar usuário, cadastrar produto, fazer a venda eletrônica, né, utilizar o meio de pagamento. Então, é requisito funcional, funcionalidade do sistema. Requisito não funcional é aquele que
implementado ou interfere em mais de um requisito não funcional. Por exemplo, performance. Eu quero que o site ele descarregue em menos de 3 segundos. Todas as páginas deverão ser descarregadas em menos de 3 segundos. Na hora que você vai lá, clicar no cadastrar usuário, ele tem que aparecer a tela em menos de 3 segundos. Depois que você clicou para salvar, ele tem que fazer o upload, aí, né, o insert no banco, em menos de 3 segundos. Já afetou duas funcionalidades. Você clicou lá para cadastrar produto, mesma coisa. Você clicou para fazer a venda de pagamento lá, né, fazer o pagamento eletrônico. Tudo em menos de 3 segundos. Então é um requisito que interfere em mais de uma funcionalidade. Beleza? O que é requisito não funcional? Usabilidade. Quando você pensa em usabilidade, você está pensando em todas as telas do seu software, do seu site. Performance, né? Então a performance para o site inteiro. Obviamente, por exemplo, fazer um pagamento eletrônico. Eu vou conseguir fazer o pagamento em menos de 3 segundos? Dificilmente. Por quê? Porque ele é diferente ali, né? Ali eu vou estar em contato com uma operadora, eu tenho que fazer o handshake com a operadora, para depois eu enviar um canal criptografado as minhas informações de cartão de crédito. Isso daí não dá em 3 segundos. Isso aí vai dar em 30 segundos no máximo. Então, um requisito diferente para essa funcionalidade. Mas ainda é performance. Beleza? Segurança. Eu quero proteger não uma funcionalidade só, mas todas as funcionalidades. Então, eu quero colocar o meu site e ele utilizando canal seguro, SSL, né? Em vez de você usar o HTTP, você usar o HTTPS. Então, HTTP mais o S. Esse S é de SSL, Secure Socket Layer, que é tudo que eu vou fazer vai estar criptografado. Então, eu estou agregando segurança ao meu site. Beleza? Está interferindo em mais de um requisito funcional. Todo o site está sendo agora criptografado. Beleza? Deu para ter uma ideia? Requisito funcional, requisito não funcional. Requisito funcional deve ser atendido porque é importante para o negócio do cliente. O cliente vai pedir para você requisito funcional. Poucos são os clientes que vão solicitar requisitos não funcionais de forma adequada. Mas você deve implementar. Porque não adianta nada eu ter um site que tem todas as funcionalidades perfeitas, mas ele não é amigável, ele não é intuitivo, ele não implementa práticas de usabilidade. Isso dificulta a vida do usuário. Provavelmente o seu cliente foi lá e falou, faz para mim um site amigável, hein, site intuitivo, mas e daí? Ele falou para você aplicar isso em todo o seu site? Você sabe aplicar isso corretamente? É uma dificuldade muito grande hoje, né? Poucas pessoas têm a habilidade de entender essas práticas de usabilidade. Se você quer entender a usabilidade, tem um cara que é muito importante nessa área, que é o Nielsen. Nielsen, só vocês procurarem. Nielsen usabilidade, é o pai da usabilidade para a web, né? Lá ele tem, por exemplo, tem um livro lá que ele fala 101 implementações de usabilidade no site. O logo tem que ficar na esquerda, em geral. Por que o logo tem que ficar na esquerda? Esquerda no topo. Por que tem que ficar na esquerda no topo? Vocês sabem? Por causa da visão. A nossa visão ela faz a leitura nesse sentido. Então ela começa visualizando sempre a esquerda, né? A esquerda no topo. Por exemplo, você foi lá e colocou um link no seu site. O link no seu site é desse jeito. Se você coloca desse jeito, é link para o usuário. Ele vai entender que aquilo ali é um link? Não. Então é uma característica de usabilidade, é uma prática de usabilidade. Não inventa a moda. Eu sei aplicar ali o CSS Decoration None. Aí você vai lá e tira o link, né, o underline. Não tem porquê, cara. Já que você conhece CSS, usa uma outra coisa. Não vou fazer isso para dificultar a vida do seu usuário. Beleza? Então são pequenas coisinhas que a gente mantém aí a facilidade de acesso ao site, né? Ao software em si. Beleza? Então existem requisitos funcionais e não funcionais. Isso é essencial para a gente. Além desses dois, existem requisitos de sistema. O que são requisitos de sistema? Aí entra muita coisa. Por exemplo, qual que é o hardware necessário para rodar? Qual que é o browser compatível para o seu site? Qual que é a infraestrutura necessária para rodar o seu software? Né?
e além daquilo que é do domínio. Então, isso aqui entra requisitos de hardware, infraestrutura, compatibilidade de software e requisitos do domínio. O que é isso? Vou desenvolver um software para um trem-bala. Existem coisas inerentes a uma frenagem do trem-bala, né? Dependendo da carga que esse trem-bala tem, eu tenho que mudar a desaceleração do trem. Isso aí você vai estar em que tipo de requisito? É funcional? É não funcional? Não é nenhum dos dois. É do domínio. Eu só vou aplicar isso nesse sistema para o trem. Então, é um requisito de sistema. Aceleração, desaceleração, centro de gravidade dentro de uma determinada carga. Então, são coisas do domínio da aplicação. Beleza? Você não vai aplicar em outro cenário. Dificilmente você vai aplicar em outro cenário. Então, requisitos de sistema. O que é importante para a gente, que é o que a gente mais vai utilizar, já que é um ambiente comercial, a maioria dos sistemas que a gente vai trabalhar, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Beleza? Beleza? Entendido? Entendido? O que ele compara Compatibilidade de software. Por exemplo, você tem que rodar o seu site no Firefox, sei lá, 15 ou superior, no Chrome 22 ou superior, no Internet 8 e só. Qualquer outro, no Internet Explorer nenhum. Isso é um negócio engraçado, né? Se vocês pegam o site da W3C, já ouviu falar da W3C? World Wide Web Consortium, né? Ele define os padrões para desenvolvimento web. O HTML é definido por esse consórcio, CSS, JavaScript, protocolos de comunicação para a web, né? Então, qual que é a ideia? Ao desenvolver um site, você tem que seguir os padrões da W3C. Beleza? Isso vai garantir para você uma maior compatibilidade do seu site em relação aos diferentes browsers. Porque a maioria dos browsers segue esses padrões. O que eu estou dizendo? Você fez o site. Na hora que você abre no Firefox, ele mostra de um jeito. Se você abre no Internet Explorer, ele mostra de outro jeito. Se você abre no Chrome, ele mostra de outro jeito. Provavelmente você não seguiu os padrões da W3C. Beleza? A única restrição que a gente tem é o Internet Explorer. Porque ele segue o W3C, mas ele também coloca as coisinhas dele. Então, por mais que você siga as regras, não necessariamente vai rodar tudo no Internet Explorer. E aí, cada Internet Explorer funciona do jeito. Do 5.5 para cá, qualquer um vai renderizar diferente. Se você colocou CSS, CSS3, por exemplo, né, ele vai desfigurar o seu site. Beleza? Então, a ideia é seguir os padrões da W3C para HTML, e aqui você tem o 4 e o 5, CSS, do 1 ao 3. Seguir os padrões. Seguindo os padrões, o seu site vai ser renderizado, vai ser visualizado, né? O browser vai renderizar o site da forma mais homogênea possível. Troquei de browser, tanto faz. E aí nesse site ele tem algumas estatísticas. Internet Explorer, há uns 9, 10 anos atrás, ele tinha mais de 90% do domínio. Né? Vem descendo. Hoje o Internet Explorer no mundo está em torno de 14% de uso. Só continua porque ainda vem junto com o Windows. Se não viesse junto com o Windows, eu acho que nem nisso estaria. E aí, Firefox e Chrome. Qual dos dois está na frente? O Chrome. O Chrome está com acho que 52, 53%. O Firefox está com 20 alguma coisa. E aí o resto aí, porque você tem 300 milhões de browser, né? Qualquer um vai lá, inventa um browser, põe na internet e o pessoal... Então você tem esses três principais aí. E aí, aqui também traz sistemas operacionais, né? Sistema operacional. E aí, é dose. Sistema operacional, qual que é o mais utilizado? Windows, Mac ou Linux? Windows. Quanto? Bastante. Muito. Muito mesmo. Mais de 80%. Mac ou Linux? Qual que é o segundo? Linux.
em 8.9 e Linux está em 4.9, alguma coisa assim. Linux mantém nessa faixa de 4.9, 4.8, 4.7, 4.9 faz um bom tempo, não muda, né? Mac evoluiu bastante e o Windows continua aí. Então, a partir do site, a gente consegue determinar qual que é o sistema operacional que está acessando, né? Manipulação das informações do usuário. Cara, seria fantástico se você entrasse num site e ele se autoconfigurasse para o seu perfil, né? Que é a área de pesquisa mais abrangente hoje, né? Então, pesquisa de usabilidade, eles tentam buscar isso hoje. Determinar o perfil do usuário. Eu tenho que determinar o perfil do usuário e dar condições do software se adaptar ao perfil do usuário. Que é isso aí em qualquer área, né? Web, é desktop, é jogo, cara, é o que a gente busca, né? E uma das áreas que o Brasil está buscando é para televisão digital. O Brasil, não sei se vocês sabem, né? Tem um sistema brasileiro de televisão digital, usa um software que o Brasil mesmo desenvolveu, que é o Ginga. Ele deve estar até 2016 em todas as televisões nacionais, e aí você tem conteúdo interativo. Então você desenvolve usando C++ ou Java, desenvolve software para esse cara. Então a ideia é coletar o perfil do usuário e, por que eu tenho lá 300 milhões de canais? Qual que eu vou escolher? Então, dependendo do seu perfil de consumo, a televisão ela pode sugerir, ó, tem esse filme, tem esse programa, vamos reposicionar o horário, não sei o quê. Então ele passa a sugerir de acordo com o seu perfil, né? Tem um projeto, por exemplo, que a ideia é controlar a televisão pelo celular. Aí você vai fazer aquela pesquisa, né? Pô, quem que tá... Qual que é o melhor jogador da partida? Você não precisa mais ir lá no computador lá e responder. Você já responde do celular, né? O seu controle passa a ser o dispositivo móvel. Por quê? Porque para dispositivo móvel você tem Android, que roda, por exemplo, esses carinhas. Android roda C++ e Java. Você pode fazer o dispositivo para sincronizar com o Ginga. Então é uma outra área, e aí já viaja bastante, né? Já viaja pra caramba. Tem um dos professores, não sei se vocês tiveram aula com ele, o Glauco, não sei se vocês conhecem. Talvez vocês tenham aula com ele no 6º semestre, se ele continuar, né? A dissertação de mestrado dele foi em cima de televisão digital, usando ontologias, para tentar descobrir justamente o perfil do usuário. Eu vou voltar para cá. Então, requisito funcional, requisito não funcional. É a essência para a gente desenvolver um software. Requisito de sistema depende muito do sistema que eu estou desenvolvendo. Beleza? Problemas de projeto de sistemas. Lembra o que é sistema? O que é um sistema? Qual é a diferença de sistema para um software? Software é só aplicativo. Isso. Sistema engloba hardware, infraestrutura, pessoa, treinamento, organização e mais os aplicativos, né? Então, a gente tem diferentes problemas aí. Entender, por exemplo, qual que é a plataforma que eu vou utilizar, né? Só determinar qual que é o sistema operacional que vai rodar o meu software. Ah, mas o meu software é para web. Beleza, você tem que determinar isso aqui para o servidor. Qual que é o servidor? Qual que é o sistema operacional do servidor? Vai ser o Windows Server? Vai ser Linux? Do Linux vai ser o Debian, vai ser o Red Hat. São comandos totalmente diferentes. Então a gente passa a ter uma dificuldade, né? A gente vai precisar treinar os usuários ou não? Qual que é a forma de coletar os requisitos? Então passa a ser muito complexo. Beleza? Então a gente tem diferentes problemas aí para levantar esse cenário, né? Alteração de como o sistema está sendo especificado é um dos problemas. Necessidade de antecipar o desenvolvimento, né? A gente não consegue prever. A nossa previsibilidade ela é pequena. Eu não consigo prever, por exemplo, qual que é o dia, qual que é a temperatura de amanhã. A gente não tem recurso para isso hoje, né? Falar assim, não, 100% de exatidão, qual que é a temperatura, qual que é o clima de amanhã, você não consegue. A gente tem um supercomputador ali no INPE que tem a função de fazer isso. Ele acerta? Qual que é a taxa de acerto dele? Não é muito grande. E é uma das maiores do mundo, né? Ali o INPE ele trabalha com taxa de exatidão de 70%. O mundo trabalha com 50%. Então, há grandes chances de acertar a temperatura dos próximos 6 dias, 7 dias. Só que eles também têm modelos que rodam para 6 meses. Para atingir, por exemplo, a agricultura, né? Como é que vai estar mais ou menos aí o
clima daqui a 6 meses, para você fazer uma previsão do seu plantio, né? Então, são modelos complexos e a gente não consegue acertar, né? Vocês já viram lá, acho que o robozinho Curiosity? O robozinho que desceu em Marte? Vocês já viram lá o robozinho? Oi? Fez 1 ano, né? 1 ano, Um ano. dá até o vídeo do cabelo dele. É. Fez 1 ano. Antes dele, teve uma versão um pouquinho menor. E aí, eu assisti uma palestra do gerente de projeto daquele projeto ali. Do projeto de enviar o robozinho para Marte. E aí, a equipe dele desenvolveu o software, desenvolveu o robozinho e estava num ponto crucial. Qual que era o ponto? Eles tinham uma exatidão de 86% de qual seriam as condições da descida do robô. 86% não é bom. Por quê? Se não der certo, esses 14%, você jogou milhões de dólares fora. Então ele queria aumentar essa exatidão para a descida do robô, né? E aí a equipe já estava lá injuriada, 2, 3 semanas sem conseguir aumentar a exatidão. Aí ele falou, vou tirar uma semana, feriado, final de semana com a família, saiu com a família, previsão era sol, chegou e foi, saiu. Na cidade que ele foi, choveu, os 3 dias. Aí ele falou, cara, se nem aqui a gente consegue prever, como é que a gente vai prever para Marte? Aí ele voltou, mostrou o caso para a equipe dele, aí pronto, a equipe já relaxou, conseguiram evoluir, chegaram a 92% de exatidão ainda, né? E lançaram o robozinho, aí foi, fez a descida, tudo certinho. Mas a gente não consegue chegar a 100%, dificilmente, né? Aquilo que eu estava comentando em relação a testes. Para testar um software, isso aí é parte de teste, é modelação, né? 95% é razoável. Você vai chegar a 100% de cobertura de testes? Mas nunca! Senão vai ficar muito caro, senão você não vai entregar o software a tempo, não tem jeito. Então a gente assume esse risco, né? É a melhor forma. Então a dificuldade de definir requisitos não funcionais é um outro problema que a gente tem, né? Muitas vezes a gente não sabe, e aí você tem lá, por exemplo, eu vou desenvolver um software, um site. Você vai desenvolver esse site para que público? Ah, todo mundo é, vamos dizer, normal. Beleza? Vamos dizer, né? Porque até não dá pra gente falar quem é normal, mas tudo bem. Quem não tem necessidade especial, beleza? A gente. Só assumir que a gente não tem. Se a gente considera esse público, o nosso site tem um valor. Se a gente considera que o site vem com a ideia de usabilidade, de acessibilidade e vai atender qualquer público, né? Qualquer portador de necessidade especial, o seu site não vai ter o mesmo valor. E aí você vai desenvolver aquela ferramenta, vai ficar muito mais cara para uma meia dúzia acessar. Você vai fazer ou não vai fazer? Seu cliente vai pagar por isso ou não vai? Não vai pagar. Tanto é que a maioria dos sites não tem, né? O que é legal, quando você segue os padrões da W3C, quem é portador de necessidade especial, deficiente visual, consegue acessar o site naturalmente. Porque você tem programinhas que você tem um pluginzinho para Firefox, por exemplo, que você acopla no Firefox e ele passa a ler tudo que está no site de forma organizada, né? Então, você foi lá e colocou uma imagem. Você colocou uma imagem no site. Você colocou, por exemplo, o alt dessa imagem. Isso é usabilidade. Por quê? Enquanto a imagem não é carregada, o alt está aparecendo, o texto da imagem está aparecendo. E para o portador de necessidade especial, tanto faz a imagem. O que importa para ele é o texto. Então, o programinha vai em cima desse atributo, HTML, por exemplo, né? Então, se você segue padrões, já ajuda na acessibilidade. Reduz o custo, por exemplo, né? Então, determinar requisitos não funcionais é algo muito complexo. Qual que é o nível de segurança que eu quero para o meu site? De criptografia, por exemplo. Eu vou usar a criptografia MD5, SHA-1, SHA-2. Do SHA-2 você tem 256, 512, 1024. Qual que eu vou escolher para o meu site? Qual que eu vou escolher para o meu site? Ah, eu quero essa, porque essa aqui parece que é a mais forte. Você vai entregar para o seu usuário uma resposta muito mais lenta.
Porque até entender isso daqui e decifrar, a resposta é mais devagar. Então a gente tem que chegar no meio termo, né? Eu vou fazer a criptografia dos dados de todo o banco de dados ou só de algumas informações? Eu vou criptografar só a senha, só o que é de cartão de crédito, eu vou criptografar nome, endereço, telefone, por aí vai. Você criptografa tudo ou só um pouquinho? Ou não criptografa nada? Se você não criptografa nada, quando alguém for fazer a auditoria do seu sistema, o primeiro cara que vai rodar é o DBA. Por quê? Será que ele não teve acesso aos registros dos clientes? Será que ele não teve acesso aos cartões de crédito dos clientes? Por quê? Quando você não criptografa, está lá a informação do cartão de crédito. 4532, 1170. Então coloca o cartão de crédito inteirinho. Você vai lá, chega e pega aquela informação e faz o que você quiser. O DBA não teve essa preocupação, então ele é o primeiro a rodar. Quando você criptografa, pelo menos o DBA eu já tiro a desconfiança dele. Ele continua ainda na reta, mas pelo menos não foi ele que utilizou. Fala aí. Você fez relação a respeito disso também? Não. Isso é ética. É ética e o seu consenso de tirar o seu da reta. Né? Oi? Se der problema, Se der problema, pelo menos o seu não vai, né? que dá uma multa. Não é multa. Não é só multa, você vai pra prisão. Hoje, principalmente depois da Lei Carolina Dickmann, você vai pra prisão. É reclusão, 4 anos. Até 4 anos. Então, na verdade, hoje está um pouquinho mais complicado, porque tem legislação específica, né? Beleza? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí ao fazer um site, ao fazer um software. E aí, se a gente começa a falar de segurança, a gente fica um pouco paranoico, né? E a gente não consegue confiar em ninguém. Entrou, por exemplo, alguém na empresa. Entrou um estagiário na empresa. Nada contra o estagiário. Já falei isso, acho que na primeira aula, né? Nada contra o estagiário. Só que não tem como eu passar dados confidenciais da empresa para o estagiário. E o que é isso? Por exemplo, na área de TI, coisa fantástica. O estagiário entra, função dele, formatar micro. Para formatar micro ele é o quê? Para formatar o micro? Administrador da máquina. Mas às vezes tem um servidor, os instaladores estão todos no servidor. Ele vai fazer a formatação remota. Tá, qual que é a permissão dele no servidor? Administrador. O que ele tem acesso no servidor? Cara, o estagiário normalmente tem acesso a muita coisa e não precisa. Ele foi lá, assinou um termo de confidencialidade. O termo de confidencialidade é uma folha. Garantiu alguma coisa? Você vai descobrir isso quando que ele fraudou? Daqui a uns anos, depois que ele sai. Ele ainda é passível de punição? Mas não adianta nada. Talvez o seu negócio já tenha ido pro saco. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não toma esse cuidado, né? Vou dar um exemplo. Uma empresa, na verdade uma rede de postos de gasolina de São José dos Campos, e o dono estava sentindo que estava tendo fraude nas transações eletrônicas. Aí, primeira coisa, você tem termo de confidencialidade de quem desenvolveu? Não tem. Então vai lá e pede. Mas os caras já desenvolveram há 2, 3 anos o software. Beleza, vai lá e pede, os caras têm que ceder. Continua ainda eles sendo autores do software. Então vai lá, pediu, não cederam. Então beleza, então agora a gente vai monitorar. Aí é fácil. Aí você vai lá, põe um sisteminha de monitoramento. Um dos mais utilizados é o Wireshark. Tem um outro que é legalzinho, que é o Caim Abel. Tem uma distribuição para Linux, que é o Kine, também faz isso. Tem o Backtrack. Então o que mais você tem é software para fazer monitoramento. Você vai fazer o monitoramento da rede, beleza? O que está sendo trafegado você vai monitorar. Aí foi lá, deixou rodando, 1 mês, 2 meses, até que descobriu. Realmente estão transferindo dados de forma, como é que eu posso dizer, esquisita, na madrugada. Aí beleza, foi lá, enquadrou a empresa foi e descobriu quem que era o desenvolvedor do software. O desenvolvedor do software não estava mais na empresa. Como é que vai punir o cara? Não vai punir mais o cara, né? A empresa depositou a confiança num camarada e o camarada
foi lá e fez. Transfere para mim lá de não sei quantos litros de combustível, transfere para mim 3 centavos. É um negócio que você não vai pegar. Né? No dia a dia você não vai pegar. Mas no volume, o cara tá bom. Você tem que monitorar. Né? Você, dono da empresa, acreditou, confiou no camarada. Sentou. A empresa teve que pagar uma multa e não foi pouquinho. Além de fechar a software house. Né? Então, monitorar é tranquilo. Você quer garantir confidencialidade? É um papel de pão. Você escreveu um papel de pão, assinou, vai lá, registra em cartório, pronto, morreu. Morreu o negócio. Né? Uma folhinha já aumenta a segurança do negócio. Só fazer isso, está seguro? Não, não está. Você tem que monitorar. Né? E aí, monitoramento é um negócio muito complicado. Segurança é requisito não funcional. Né? Por exemplo, a gente abriu um pouquinho para segurança. Liberar redes sociais da empresa é legal ou não? É bacana ou não? É legal é. É bacana ou não? Por que não é? Além do funcionário deixar focado no trabalho nas redes sociais, pode dar acesso, pode ser que algum... Pode ter vulnerabilidade. Beleza? Alguém mais concorda com ele? Pode passar uma informação confidencial. Por quê? Essa rede, ficar com acesso total na rede. Vai lá, passa para ver o seguinte, fazendo esse projeto aqui na empresa, etc. Beleza? Ele compartilha mais rápido. Beleza? Mais alguém a favor ou não? A favor? Você falou que sim, a favor. Não falou? Não? Eu sou a favor. Você é a favor de bloquear ou de liberar? Vai? Exatamente. Por que você está bloqueando? Porque para diminuir a vulnerabilidade. Você está assumindo a incompetência. De quem que é a função de proteger? Da TI, não é? Se você está falando assim, não põe isso não, porque isso é perigoso para nós. Mano, tem jeito. Bloqueia. Faz o bloqueio. Especializa o pessoal. Né? Para segurança tem que ter pessoal especializado. Contrata alguém. Mas faz o tratamento correto da informação que está ali. Para não deixar a vulnerabilidade afetar a sua empresa. Porque, por exemplo, o Facebook estava vulnerável até esses dias. Né? Twitter, mesma coisa. Você pega no LinkedIn, também tem vulnerabilidade. Você pega a Foursquare, tem vulnerabilidade. Então as redes são vulneráveis, porque elas também são softwares. Né? Mas proteja, garanta isso. Né? Então, beleza. Não assuma o atestado de incompetência. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por que você bloqueia? Porque o cara vai tirar o foco dele. Né? Vai tirar o foco dele ali, não vai estar trabalhando, não vai estar produzindo mais. Será que a meta dele está correta? Será que ele tem meta suficiente para fazer? Ou não? Ele está na internet morcegando por quê? Não tem nada para fazer? Ou tem, mas aí é fácil. Você chega no final da semana, final do mês, o cara tem que cumprir tal coisa. Do jeito que ele cumprir, se é na empresa, se é fazendo de madrugada, ele cumpriu, o que você vai questionar? Ah não, tá esquisito isso aqui, ele passa boa parte do tempo no Facebook e ainda está cumprindo. Aumenta a meta. Né? Aumenta a meta. Então, eu sou a favor de liberar. Tem vantagem ou não? Quais são as vantagens? O funcionário tem que ficar mais satisfeito. Exatamente. O básico problema é que você proibir Skype, proibir Facebook, o cara já se sente preso naquilo. Você dando aquela liberdade, mas você tem que ter confiança nele e ele precisa estar controlado daquilo também. Você tem um ambiente mais cômodo para o seu colaborador. Né? Porque se você for bloquear, você vai bloquear tudo. Você vai bloquear Gtalk, Skype, qualquer coisa. Outra coisa também que pega muito, que eu vejo, por exemplo, é a hierarquia. Tal pessoa pode, você não pode. Por quê? Aí já começa a criar desavença dentro do seu. Isso aí é crime, sabia? É crime, ué. Só que você tem que ter política de segurança. Você tem que ter a política de segurança da empresa e tem que estar todo mundo assinado. Vamos
Porque o que acontece? Isso pode ser assédio moral, isso pode ser perseguição. Depende de como é que você quer levar. Por exemplo, eu trabalho na Canção Nova, né? Lá temos missionários e funcionários. Funcionários podem, funcionários não. Certo. Começa a abrir. Então, lá está faltando assinar uma política de segurança. E na política tem que estar justificado por que funcionário pode e funcionário não. Isso aí não tem problema, isso aí é legal. O que não pode é, todos são funcionários, esse funcionário pode, esse funcionário não. Então o cargo é diferente, isso aí é porque aí, como é uma empresa mista, familiar, né, a ocupação nova, aí se enquadra nisso, então ele ainda pode liberar para os funcionários, por aí vai. O que não pode é, esse funcionário pode e esses aqui não. Vai ter que estar na política de segurança. Tem que estar assinado. Tem que estar todo mundo tem que estar concordando com aquilo. Ah, não concordo. Tá bom. Demitiu. Não tem outro. Se você não assinou, não quer concordar, beleza. Vamos ser embora. Todo mundo tem que estar ciente da política de segurança. Né? Porque na política vai estar falando ali os seus direitos, os seus deveres, o que a TI vai fazer. Né? E você está falando assim, não, beleza. Assumir esse risco. Por exemplo, teria pouco espaço, tem, né? Por exemplo, tal login pode ficar até, exemplo, durante o mês, exemplo, 5 horas no Facebook durante o mês. Pode. Dá para fazer isso? Tá, mas dá trampo não, pra quem sabe fazer isso. Não, você vai ter um trampo. Então, dá pra fazer. Só que não tem porquê. Você vai deixar ter. Por exemplo, tem instituto lá no CDA que eles deixam no horário extra expediente. Então, antes das 8 da manhã é liberado, da meio-dia a 1 é liberado, depois das 5 é liberado. É uma alternativa. É uma alternativa. Quer satisfazer mais ainda? Dá 15 minutos. Dá até, tipo, 8 horas de expediente, até 8h15. Dá 1 até 1h15. Porque até 15 minutos não vai interferir no trabalho. Né? No almoço ainda cansado. Exatamente, né? Vai lá, deixa um pouquinho. Então, eu acho que é questão de ter uma boa equipe para conseguir implementar a segurança, né? E ainda dar essa pouquinho de satisfação para o usuário. Questão, por exemplo, você comentou, né? O cara vai lá e comenta o que ele está trabalhando. Se ele fez isso, tá na política de segurança que ele não pode, pau no cara. E às vezes não é só demitir, o cara ainda vai pagar multa, porque ele não deveria ter colocado, por exemplo, uma informação classificada fora do ambiente de trabalho dele, né? Então tem que estar na política de segurança, o que pode e o que não pode. Se não tem política, aí, cara, é ao léu, né? Aí não faz. E aí passa a ser um negócio complicado também, política de segurança. Por exemplo, dois exemplos. Coloquei a política de segurança. A partir de agora, todo mundo que acessar site proibido pode ser rede social, pode ser site sacanagem, qualquer coisa. Beleza? Tem lá a blacklist. Qualquer um que acessar tem advertência. Na segunda é justa causa. Isso aí é padrão tem. Aí você foi lá, vamos imaginar que tem o dono, o irmão do dono acessou. Foi pego lá, não vou dar advertência para ele. Aí isso aí não ficou só nos dois. Isso foi divulgado de alguma forma, espalhou. Beleza? Por que espalha? Porque isso vai passar por RH, isso está passando pela TI, é a TI que detectou. Os caras da TI vão lá, vamos lá ver no RH se o cara teve advertência ou não. Não teve? Ué, por que não teve? Então isso espalha. Não tem jeito. Né? Aí você foi lá, acessou o site, que era proibido. Beleza? Tomou advertência. Mas por que você tomou advertência e o carinha ali não tomou advertência? Porque ele é irmão do dono. Beleza? Então é perseguição contra mim? Exatamente. Pode haver processo. E aí é processo. Não é administrativo, não, é civil. Viu? Aí é pau na empresa. Aí você vai falar, isso aí tá afetando a minha moral. Né? Pois é, ué. Você está se sentindo constrangido. Porque se você tomou advertência e o outro cara lá não tomou. Enfim, você vai lá e dá a sua desculpa. Porque dependendo da desculpa que você der, você vai aumentar o valor da multa. Uma técnica de segurança, uma empresa terceirizada lá onde eu trabalho, e o dono da fábrica passou aonde ela estava trabalhando com os funcionários dela. Aí ele passou sem um capacete, ela penetrou ele. Aí tinha um cara que estava fazendo um estágio
na segurança da TEC, ele mandou o cara embora e contratou na mesma hora. Ele gostou dessa atitude, viu? Entendi. Mas assim, no caso da política a gente tem que tomar cuidado. Tem que ser certo para todo mundo. Tem que proteger. Se protegeu, perdeu o político. Né? Esse é um exemplo. Isso aí que aconteceu na região. Esse aí dessa coação, né? O segundo normalmente na política, a TI coloca que ela vai monitorar tudo. Então ela vai registrar em log tudo que você fez, tudo que você acessou na internet, ela tem direito a fazer a auditoria da sua máquina e por aí vai. Então ela coloca aquilo ali. Então se ela colocou, qual que é o tempo que a gente tem que manter log, por exemplo? Por quanto tempo a TI tem que manter um log? Por pelo menos 3 anos. Se é log de acesso qualquer, 3 anos. Beleza? Então se você tem lá um comunicador instantâneo na empresa, você foi lá, começou a conversar com uma outra pessoa, você está guardando aquilo. Beleza? Por quê? Ele faz parte. Qualquer tráfego na rede, você vai guardar no log. Beleza. Aí, um outro caso que surgiu. A menina foi e o camaradinha foi e ofendeu a menininha pelo comunicador instantâneo. A menininha foi, deu mais estrela, ele foi e ofendeu de novo. Beleza. Ela foi, pagou do histórico, ele foi e pagou do histórico. Passou 2 semanas, ela foi e ficou injuriada. Não, o comunicador instantâneo. Na máquina dela. Da empresa. Da empresa. Mesmo que se não for da empresa, a gente monitora. Se tiver em HTTPS, você não vai enxergar o que está passando ali. Se tiver em HTTPS, vai estar criptografado, você está monitorando, mas você não tem visibilidade do texto. Como está na empresa, não está com HTTPS, porque é local, você tem que ter visibilidade. Beleza. Ela pagou do histórico, ele também pagou do histórico. Aí ela injuriou, alguém ficou buzinando na cabeça dela, eu acho, né? Aí injuriou, beleza. Vou processar esse cara porque ele me ofendeu via comunicador. Falou lá, assim, beleza. Vocês imaginam o que vocês quiserem de ofensa para uma mulher, beleza? Aí ela tinha pagado, o que ela falou? Pô, lembrou da política, vou lá na TI. Vou pedir o log da TI, porque a TI tem as conversas, eu vou usar aquilo ali para entrar com um processo. Outro cara. Foi na TI, pediu o log, a TI não tinha o log. Qual que é o problema? Paulo. Assim, se ela é inteligente, ela não processa a TI, ela processa a empresa. Porque processar a TI, ela vai processar uma pessoa, o chefe da TI. Se ela processa a empresa, ela consegue uma multa, né? Um ressarcimento muito maior. Está entendendo o problema do negócio? Oi? Então, não dá. Mas só que aí, isso, não tem nada. Então ela não pode mais processar o cara. O cara não processa mais. Mas está na TI. A política de segurança está falando. A gente vai guardar o log. Exatamente. Ela foi contra a empresa, não contra a TI, porque contra a TI não vai ganhar muita coisa. É processo contra a pessoa, né? Vai contra a empresa. Estou entendendo o problema do negócio? Isso tudo entra aqui pra gente, ó. Requisito não funcional. Software. Mas o motivo para proibir então as empresas é o comunicador instantâneo. Não é motivo de proibir. Cara, o comunicador instantâneo é mão na roda. Se você pensa em TI, imagina o seguinte: você está com comunicador instantâneo, tá aqui. Você tem telefone para todo mundo da TI? Você não tem, normalmente você não tem. Você tem um telefone ali, aquele telefone é para 5, depois tem um telefone para mais 5, beleza. O cara quer fazer um chamado. O que ele vai fazer? Ele vai ligar. Aí você tem que sair da sua máquina, ir lá no telefone. Peraí, vou ver lá. Aí volta, fica nessa patifaria. Se você tem um comunicador instantâneo, o cara vai lá e abre o chamado dele, ou faz a reclamação dele ali. Muito mais cômodo. Você dá uma resposta muito mais rápida. Então assim, tem vantagens. É a forma de fazer a abertura de chamado? Para mim não. A IT não prega isso. A IT, você tem que centralizar na central de serviço. Central de serviço. A solicitação de chamado. O que é isso? É um software. Então você põe um software, o cara entra no software e faz o chamado dele. O cara foi lá e fez o chamado para mim no comunicador. Pede para ele fazer no software, ou você foi lá, quer ajudar? Pega o que ele pediu
e você entra no software, tem um centralizador, todos os chamados estão ali. Tem software que faz isso e é gratuito. Redmine, eu não sei se eu já comentei. Redmine, gratuito. Bom sistema de atendimento de chamado. Incorpora práticas da ITIL, né? Então assim, a gente tem que dar uma pensada se libera ou não. Beleza? Tem que ver vantagens e desvantagens. Alguns comunicadores são vulneráveis. Por exemplo, os 2 comunicadores instantâneos liberados pelo governo são vulneráveis. O Spark e o Pidgin. Então são 2 comunicadores que o governo desenvolveu, software livre, e eles são vulneráveis. Por eles você tem acesso à rede como um todo. Então tem que dar uma pensada, né? Mas eu acho que tem que levar em consideração se vai plantar ou não. A gente fala, não vou plantar por causa disso. Então, leve em consideração e ver os benefícios. Beleza? Vamos voltar um pouquinho para cá. Então, processo de projeto de sistemas. O que a gente tem basicamente? Vamos desenvolver um sistema para a FATEC. A FATEC precisa de que tipo de sistema? O que vocês acham? Vocês conseguem visualizar as notas de vocês? Conseguem, né? Conseguem. Matrícula funciona legal? Funciona, pode falar. Fizeram um negócio aqui, Era assim, a gente estava esperando uma base de dados, os caras foram, alguém, a gente não precisa nem entrar na causa, né? O responsável, eles não iam apanhar tanto. Importaram o banco de dados do semestre passado. Do semestre passado para a gente. Aí você tentou, né? Aí você quebra as pernas, né? Não tem jeito. Eu estava feliz quando eu vi a gata, falei, pô, bateu certinho. Mas enfim, que sistemas que a FATEC poderia ter? Um for learning melhor. Essa é uma das coisas que vai ter. Um for learning melhor. Beleza, o que mais? Tem mais alguma ou não? Essa é um do papel também, que você faz a matrícula toda pela internet, depois tem que ficar na fila ali para. Pô, mas eu não posso. Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem um for learning. O que é um for learning melhor? For learning é que tipo de sistema? A gente enquadra ele como o quê? Um ambiente de aprendizagem. Beleza? Um ambiente de aprendizagem. Beleza, esse é um. Esse é o ambiente de aprendizagem. Vocês fizeram no semestre passado o levantamento for learning, foi? Foi, né? Não. Eu só pesquiso. Isso. Então, é aquilo lá que a gente vai usar para melhorar o for learning. Né? Eu espero que você tenha feito isso. Esse é um sistema que a gente precisa melhorar. Né? Beleza. Um outro sistema que precisa é não ter mais esse negócio de tramitar papel. Né? Faz o pedido. Isso, faz o pedido online. E aí você fala assim, pô, com quem que está o pedido? O pedido está na secretaria, o pedido está na coordenação, o pedido está com o professor. Então você tem uma rastreabilidade. Que sistema é esse? Qual categoria de sistema é? Oi? Não, segurança. JET, gerenciador eletrônico de documento. Então você põe um gerenciador eletrônico de documento para dar rastreabilidade da documentação. Senhor, Né? esse JET aí é igual que uma vez você acessa lá onde está a sua mercadoria. Mais ou menos. Porque ali você tem a rastreabilidade do produto. Sei. Aqui você tem a rastreabilidade do documento. Sim. O documento ele é digital. Beleza? Então, por exemplo, você foi lá fazer matrícula. A primeira matrícula. Você não precisaria vir aqui. Você vai lá, faz o preenchimento de um formulário eletrônico, tem uma assinatura que é eletrônica e está guardado no sistema. Eu quero fazer trancamento da matrícula. É um outro formulário. Então você vai preencher um formulário, não sei o que, vai assinar e vai colocar no sistema. Então no sistema tem os documentos. Ali no Correio só tem onde está o produto. Para o JET, você também tem essa rastreabilidade. Com quem está o documento. Porque se pediu para trancar a matrícula, está com você, você foi lá e pediu para a secretaria. A secretaria vai colocar isso aqui na mão de alguém. Então você tem que saber com quem que está. Que é o grande problema da administração pública. Com quem que está o documento. Você vai lá e... Cara, às vezes o documento está na mesa de alguém, né?
A pessoa vai lá, sai de férias e deixa o negócio lá ainda, espera que daqui a 30 dias esteja lá. Então, cara, perde-se muito documento. E não é só a FATEC, a administração pública. Né? Então, o JET seria uma outra opção. O que mais que ele poderia ter? O que mais poderia ter? O professor não veio, ou não vai vir. Beleza? O professor foi lá, deu uma dor de barriga em 4 horas da tarde, e aí... Coisa linda! Coisa linda! Aviso via SMS. Tem um grupo do quarto semestre que está desenvolvendo esse trabalho e a gente deve apresentar na sua tecnologia. Né? Aí assim, tem um custo aí por trás, não sei o quê, mas pelo menos via sistema, tecnicamente funciona. Tecnicamente funciona. A gente espera que pelo menos via e-mail funcione. Porque muitos alunos têm um acesso no e-mail ali, né? Se tiver SMS é melhor, só que SMS tem um custo, né? Ah, mas eu vou usar o pacotinho da TIM lá, é 50 ml por dia. Ah, tá. Tá bom. Então, tem mais algum sistema que vocês precisam? Seria legal? Pô, se eu colocar, por exemplo, biometria. Você vai entrar na sala e vai pôr biometria. É legal, né? Cuidado no sal, está numa fila. Exatamente. Então tem coisa que você fala assim, pô, da hora, mas não vai prestar. Não tem porquê. Né? Imagina o seguinte, tá pegando fogo, a gente tá trancado, tá pegando fogo. Como é que você sai? Né? Então, tem gente que vai lá e fala assim, nossa, vou pôr, porque é tecnologia de ponta. Né? Aí cadê cartão da entrada? Já acontece. Cartão pode ser. Mais esquema ainda, mais esquema. Põe câmera. Aí detecta pelo rosto. Aí fica top. Deu ajuda, né? Esse cartãozinho ali ajuda. Por exemplo, fazer chamada. Vou fazer chamada, eu gasto 5, 10 minutos fazendo chamada, por exemplo. Se eu chego aqui, vou ao computador, o computador tem a webcam, e a webcam fica girando aqui o tempo todo, fazendo chamada, pô, pra mim já ajuda. Processamento de imagem, né? Dá pra fazer? Dá. Só que a webcam não ajuda, porque a resolução de webcam é ruim, né? Então eu pegaria, sei lá, mais ou menos isso daqui, e daqui pra trás já não pega. Reconhecimento de face é tranquilo, você tem um algoritmo pronto pra fazer isso, né? Mas beleza, não vamos viajar muito não. Esses três estão bom, né? Então seria legal. O que a gente está fazendo? A gente está identificando sistemas a partir das necessidades. São vários sistemas. Não adianta eu ter esses sistemas, eles isolados. Eu tenho que integrar aos sistemas que já tem. Então a gente tem sistemas de nota, sistema de avaliação, sistemas que vocês não veem, plano de ensino, TCC, uma finca de coisa, reposição de aula. Cara, então qual é o sistema rodando? Vocês não veem. Todos eles têm que estar integrados. Senão também não adianta. Né? O que a gente está fazendo? A partir das necessidades, identificando sistemas. No nosso caso, poderia ser um sistema só. Então esses carinhas têm o nome do quê? De módulos ou subsistemas. A partir disso, o que a gente vai fazer? Atribuir requisitos ou funcionalidades para cada um deles. Beleza? Depois que eu coloquei todos os atributos, todas as funcionalidades neles, qual que eu vou fazer primeiro? Você tem gente para fazer todos? Não, não tem. Então você vai priorizar. Qual que eu vou começar? Ah, vamos começar por esse daqui. Por que esse daqui? Porque ele atinge todo mundo. Dá uma satisfação maior para todo mundo. Então vamos começar com esse cara aqui, depois a gente vai fazer esse cara, porque no dia a dia também, e esse carinha não é sempre que a gente coloca um documento novo, né? Mas para mim, por exemplo, eu, como dono da faculdade, para mim esse cara é primeiro. Por que para mim ele é primeiro? Cara, tem ali 15 anos de histórico escolar. Se pegar fogo na birosca da sala, já era. Já era.
E o que já era? Você foi lá, passou num concurso público. Precisa do histórico escolar. Para emitir o histórico escolar, o diploma e por aí vai. Você não tem para passar no concurso público. O que você vai fazer? Pau na FATEC. Então, a FATEC, a instituição, teria um grande prejuízo financeiro. Na ótica, para atender todo mundo, esse aqui é o primeiro. Na ótica financeira, esse aqui poderia ser o primeiro. Então a gente tem que tentar chegar num consenso. Qual que a gente vai fazer? Beleza? Você vai dar uma prioridade. E não tem jeito de fazer todos ao mesmo tempo. Não tem mão de obra suficiente para isso. Até tem, vamos usar os alunos para fazer. Tá, vamos usar, legal. Só precisa de alguém orientando. Alguém monitorando isso daí, né? Até mesmo a gente tentar nivelar os códigos, né? Porque você vai lá, faz um sistema que é magnífico, cheio de bug, cheio de vulnerabilidade, pensando em segurança. Não adiantou muito, né? Então tem que ter uma certa orientação aí, beleza? É isso aí que é o processo de desenvolvimento de sistema. Cara, normalmente você vai identificar diversas necessidades, você como gestor de TI vai identificar diversas necessidades numa organização. Você vai pensar, pô, preciso de um sistema disso. Para cada um você vai elencar requisitos e vai priorizar para ver qual que você vai desenvolver primeiro. Desenvolvendo, você tem que ter interface suficiente para ele acoplar aos demais sistemas, para permitir integração. Beleza? Então esse é o processo básico. Identifica a necessidade, identifica quais são os subsistemas, requisitos. E aí a gente passa a desenvolver a partir de uma prioridade. Beleza? Aqui, oi. Você já viu a carteirinha da faculdade? A carteirinha? Eu não sei se é igual a minha. Não, não é igual a minha não. Uma faculdade de tecnologia tem Então, uma carteirinha desse aqui. Dá pra fazer em casa Pode fazer em casa mesmo. Tem que usar que apaga, né, às vezes. Então, mas qual que é a sugestão? A TecTec, que é também Central Souza, tem um cartãozinho melhor. Ao invés de ser isso aí é tipo um CPFzinho ali. Por exemplo, para fazer chamada. Sem contar que cobra o fim, Dá pra fazer via Bluetooth, por exemplo. Né? É assim, para isso daí você tem algumas funções. Você pode fazer via Wi-Fi, daí fica muito ruim. Aí para deixar com uma exatidão melhor, Bluetooth. Que é melhor ainda, faz por RFID. Faz por RFID, né? Que era a tecnologia que o Walmart queria implementar há 11 anos atrás. Você foi lá, encheu o carrinho de ponto. Encheu o carrinho de ponto. Que coisa mais chata. Não vai ter interesse nem em português. Que coisa mais português. Você chegar e falar assim, tira tudo do carrinho, passou, põe tudo no carrinho. Meu, não tem cabimento, né? Então qual que era a ideia do Walmart? Você foi lá, encheu o carrinho e vai embora. Vai ter um portal de RFID, ele vai lá e reconhece todos os produtos e já debita ou já acredita no seu cartão de crédito. Né? Não tem. O Walmart tirou a ideia por quê? Porque ele não consegue pegar todo o seu supply chain, né? Toda a sua cadeia de fornecedores, ele não consegue atender. Ele não conseguiu atender. Então ele tinha fornecedor. Ele foi lá e colocou assim, todo mundo tem que ter RFID implementado na sua cadeia produtiva até 2005. É uma nova coisa que eu estou pedindo. E aí ele não conseguia atender. Foi? Pode cultivar, para verificar também o estoque, É uma opção, mas só que se você pensa em estoque, você tem que pensar em RFID, você tem que pensar no estoque automatizado, depende obviamente do seu estoque. Né? Por exemplo, a BASF aqui ela tem um estoque automatizado. Ela tem acho que vocês conseguem até ver da Dutra um prédio azul. Um prédio azul, um basco em branco e preto, né? Aquele prédio é o estoque. Ali tudo é automatizado. Chega o cara e fala assim, eu quero tal produto. Ele vai lá, vai o robôzinho, pega o negócio e desce para você. Né? Muito mais esquema. Então qual é o custo disso? Né? Então você tem que dar uma pensada. RFID é uma solução para isso. Só que RFID é caro. O RFID, o cartãozinho, o chipzinho não é tão caro. Isso aí é centavos de dólar. O problema é o portal. O portal é caro. Né? Que é a mesma tecnologia usada lá no Sem Parar. Sem Parar é a tecnologia de RFID. Né? Uma outra seria NFC. Só que NFC eu deveria passar muito perto, né? Que é o que o pessoal está utilizando.
O pessoal está utilizando no celular para fazer pagamento. Né?